voltando aqui, né? Hoje é a nossa quarta aula. A gente vai falar sobre assistência de enfermagem a esses pacientes portadores de neoplasias malignas. É importante eu enfatizar que a gente não vai falar hoje sobre aquelas coisas que a gente sabe que a equipe de enfermagem faz, tá? Que é a administração de medicamento, banho no leito. A gente não vai falar sobre isso. Não é o foco dessa aula não é esse tipo de assistência, que é a rotina normal de enfermagem. Tá? A gente vai falar o que a gente pode fazer enquanto equipe de enfermagem a mais para esse paciente portador de neoplasia, esse paciente que está ali internado naquela unidade, tá? Então, hoje a gente vai falar o que a equipe de enfermagem pode fazer a mais. Lembrar que esse paciente que está ali, ele é um ser biopsicossocial, então ele tem toda uma questão, além da nossa assistência técnica, né, dos procedimentos de enfermagem da rotina diária ali do hospital, a gente tem algumas questões que a gente tem que observar também e levar em consideração. Então, é sobre isso. A nossa aula é sobre essa assistência diferenciada, o que a gente pode fazer a mais para esse paciente que é portador de neoplasia. Tá ok? Em relação à equipe de enfermagem, que somos nós, né, a gente tem essa finalidade de promover, de manter e de restabelecer a saúde desse paciente oncológico, restabelecer de acordo com cada condição clínica, né, de acordo com cada paciente, foge um pouco do nosso controle. Então, a gente entra nessa questão de promover e de manter que a nossa assistência seja uma assistência boa, humanizada ali para aquele paciente, tá? É importante a gente entender que a gente é uma equipe multidisciplinar, né? A equipe de enfermagem ela trabalha com outros profissionais e quando a gente fala de assistência ao paciente, esse paciente que está internado, a gente tem que ter essa noção, tem que ter ciência que a gente trabalha com outros profissionais, porque esse paciente ele é poliqueixoso, ele tem, por conta do processo de radioterapia, quimioterapia e o processo oncológico em si, ele vai ter várias queixas, a gente vai ter várias demandas para prestar atenção ali daquele paciente. Então, às vezes, na maioria das vezes, a gente precisa do auxílio do nutricionista, do fisioterapeuta, de assistência psicológica, né, tanto para o paciente como para aquela família, e também a conduta médica. Então, a enfermagem ela não trabalha sozinha, né? A gente tem os profissionais de saúde, a gente é um arcabouço, então cada um dentro das suas funções, mas a gente trabalha em conjunto para tentar levar uma assistência humanizada, uma boa assistência para esse paciente, tá? A assistência de enfermagem do técnico de enfermagem, que eu vim trazer hoje, ela é baseada na sistematização de enfermagem. Eu não sei se vocês já estudaram sobre a sistematização de enfermagem, que é o SAI. Essa sistematização de enfermagem é feita pelo enfermeiro, né? Ela tem 5 etapas. A gente vai falar... a gente não fala em oncologia, em administração de enfermagem, gente, desculpa. Mas vocês vão aprender no curso sobre essa administração de enfermagem, tá? E esse SAI, essa sistematização da enfermagem, ela é feita pelo enfermeiro. O diagnóstico, a questão do diagnóstico, coleta de dados, ela é feita pelo enfermeiro. Só que quando trata-se de implementação desse cuidado, a gente traça, né, o enfermeiro traça um plano de cuidado, e quando se trata de implementação, entra-se toda a equipe de enfermagem, porque essa prescrição de enfermagem, ela se estende para essa equipe. Então, é disso que a gente vai falar hoje, é sobre esses diagnósticos de enfermagem e as nossas intervenções enquanto equipe de enfermagem, baseado no cuidado clínico desse paciente oncológico, tá? Então, o que vai definir a nossa conduta é justamente esse plano de cuidado que vai ser traçado pelo enfermeiro. Então, dentro dos diagnósticos, a gente vai trabalhar esse diagnóstico de enfermagem e o que a gente pode fazer para esse paciente baseado nesse diagnóstico de enfermagem. Então, assim, eu vou ler o diagnóstico, eu vou explicar para vocês, né? Porque os diagnósticos eles vêm muito complexos, mas eu vou explicar o que cada um quer dizer, tá? O primeiro diagnóstico que foi tratado ali quando aquele enfermeiro viu a condição clínica daquele paciente, fez essa coleta de dados, viu o paciente de forma holística, o primeiro diagnóstico que ele percebeu nesse paciente oncológico é que esse paciente tem um risco para infecção,
né, é o risco para infecção relacionado com as defesas inadequadas decorrentes da imunossupressão secundária à radiação ou agentes antineoplásicos. Então, o que quer dizer? Que esse paciente está em risco de infecção porque ele tem as suas defesas inadequadas, ele passou por um processo de imunossupressão, como a gente viu na aula passada. O processo radioterápico e quimioterápico pode trazer essa imunossupressão, aquela mielodepressão, né, a leucopenia, a plaquetopenia. Então, por conta disso, por conta dessa exposição à radiação, esse paciente e os agentes antineoplásicos desse paciente têm um risco de infecção. Tá? E também outros fatores de intervenção que a gente vai fazer. Então, o que pode ser feito a gente enquanto equipe de enfermagem? Primeiro, avaliar o paciente para evidência de infecção. Vai receber o plantão, o técnico de enfermagem é passado o plantão, né? O técnico que estava passa o plantão para o técnico que chegou. Então, quando eu recebo esse paciente, quando vocês forem receber esse paciente, faz primeiro a verificação desses sinais vitais, né? A gente verifica os sinais vitais a cada 4 horas, no início, principalmente, quando a gente recebe esse plantão. E o que a gente vai avaliar? Os sinais vitais vai me mostrar se esse paciente está ok, se ele está estável, né? Então, leve em consideração isso, monitorem os sinais vitais. Esse paciente teve febre? Pergunta para o paciente ou pergunta para o técnico de enfermagem que está saindo: esse paciente teve algum episódio de febre? Teve algum episódio de oscilação de pressão, né? Dos sinais vitais em si. A gente pergunta, a gente monitora e isso leva em consideração. Para saber, para avaliar se esse paciente está bem, porque se esse paciente tem um quadro febril, o que eu suponho? Né? Eu levo em consideração, além da febre, outros fatores, mas eu suponho que esse paciente tem um quadro infeccioso. Tá? Então, avalie o paciente nesse sentido. Observem essas coisas mínimas, né? Verificação de sinais vitais, observem esses parâmetros. Monitorar a contagem de leucócitos. A gente viu quando o paciente ele é exposto à radiação ou à quimioterapia, tem aquela mielodepressão, né? Então, acaba que acontece essa queda do número de leucócitos. Se acontece essa queda do número de leucócitos, esse paciente ele está mais suscetível à infecção, né? E, em contrapartida, se o exame desse paciente está com a taxa de leucócito muito alta, é porque aquele paciente já está num processo de infecção, né? Então, monitorem essa contagem. Isso geralmente é feito pelo médico, né? Ele geralmente faz o exame e já vê se essa taxa de leucócito está aumentada ou diminuída, mas a gente, enquanto equipe de enfermagem, também tem que estar atento a isso. Eu tenho que saber se esse paciente está com infecção ou não, ou se ele está muito imunossuprimido, tá? Inspecionar todos os locais que podem servir como porta de entrada de patógenos. Gente, isso aqui, principalmente para a equipe técnica de enfermagem, porque é vocês que vão fazer banho no leito, vocês que vão estar ali administrando medicação, né? Então, assim, observem os locais intravenosos, os locais que têm um acesso venoso. Observem se esse paciente, se for um paciente acamado, aquele paciente que está em cuidado paliativo, se ele não tem, por conta da internação prolongada e de ficar muito tempo no leito, se ele não teve ulceração por pressão. Então, observem isso. Vai dar banho no leito do paciente, inspeciona o paciente, vê como é que está esse acesso venoso, se tem alguma presença de sinal flogístico, se tem vermelhidão, se está tendo produção de pus ali naquele local. Então, observem esses locais intravenosos, observem se esse paciente não teve nenhuma ferida, se ele não tem, observem o períneo, cavidade oral, porque a gente vai ver que também pode acontecer o aparecimento de feridas nessa região por conta da radioterapia, tá? Então, observem isso, né? Avaliem o paciente para esse risco de infecção, estejam atentos a esses sinais para vocês conseguirem comunicar ao enfermeiro, porque a gente não faz esses cuidados, né? A gente não faz banho no leito, quem faz mais isso é o técnico de enfermagem. Então, avaliem, estejam atentos a esses quesitos do paciente, tá? Iniciar as medidas para reduzir a infecção. Isso está relacionado da gente conversar com a família, né? Discutir com o paciente, com a família, sobre colocar
o paciente, se esse paciente está imunossuprimido, ver a possibilidade de colocar esse paciente no isolamento, explicar para a família por que esse paciente está em isolamento, né? A gente, quando vierem os visitantes visitarem esse paciente, a gente fala para a família, orienta a família para evitar que venham pessoas que tenham tido infecção conhecida recente, porque se esse paciente já está imunossuprimido, né, eu não vou expor esse paciente mais ainda a um processo de infecção, né? Eu não vou trazer uma pessoa que está com infecção conhecida, eu sei que aquela pessoa está com alguma doença, está com um quadro viral, um quadro gripal, e ele vem tem contato com esse paciente que está imunossuprimido. Então, a gente, como equipe de enfermagem, fala para a família isso, para evitar que essas pessoas que tenham infecção, que estão no processo de infecção, venham visitar esse paciente imunossuprimido, tá? Em relação à higiene cuidadosa das mãos antes e depois de entrar no quarto, a equipe de enfermagem faz isso, né? A gente que faz esse manejo dessas pessoas que estão visitando aquele paciente. A equipe de enfermagem, o técnico de enfermagem que está ali mais próximo do paciente, ele fala, orienta, né? Essa lavagem de mãos, quando o paciente vai entrar, quando o visitante entra, né, vai entrar, a gente instrui essas pessoas sobre a higiene cuidadosa das mãos antes de entrar no quarto, para não trazer nenhum micro-organismo da rua para aquele paciente e também para não sair do ambiente hospitalar e levar algum micro-organismo para casa, né? Então, tá dentro das nossas atribuições monitorar, instruir esses visitantes, esses acompanhantes nessa higiene cuidadosa das mãos, no manejo de uma maneira geral, tá? A gente pode falar, isso aqui no caso de pacientes que vão para casa, né? Às vezes o paciente vai para o hospital, faz a quimioterapia e retorna para casa. Então, a gente explica para a família, explica para o paciente para ele evitar o consumo de alimentos crus, alimentos mal cozidos, alimentos mal lavados. Professora, Oi. você pode colocar o ponteiro? Ah, tá, posso. Desculpa, gente. Aí, em relação a evitar esse consumo de alimentos crus, está relacionado com o fato de que algumas doenças, algumas infecções, salmonela, tênia, algumas infecções, elas são transmitidas por alimentos mal cozidos, né? Ou crus mesmo, mal lavados. Então, a gente orienta essa família, que esse paciente, orienta o paciente, né, também, porque ele também é responsável pelo cuidado dele, se esse paciente está consciente. Então, a gente fala para a família, para o paciente evitar o consumo desses alimentos crus, mal cozidos e mal lavados, para evitar esse risco de infecção por algum micro-organismo, tá? Ficou claro, gente, aqui essa questão do risco de infecção, o que a gente deve fazer. Ainda dentro do risco de infecção, a gente basicamente aquilo que eu falei, né? Avaliar os locais intravenosos sobre a presença de infecção, trocar as soluções e conjuntos de infusão a cada 72 a 96 horas. Quando a gente fala de trocar essas soluções e os conjuntos de infusão, é porque o equipo, que é por onde desce a medicação, ele tem um prazo de validade, tá? Ele não pode ficar com o paciente ali 2 semanas, não, tá? Então, a equipe técnica de enfermagem, principalmente o técnico de enfermagem que faz essa administração de medicamentos, sem ser os medicamentos antineoplásicos, né? Os medicamentos de maneira geral, medicamento para dor, para náusea, para vômito, esse técnico de enfermagem que faz, vocês que fazem essa administração de medicamentos. Então, estejam atentos para trocar para o prazo de validade desses equipos e desses conjuntos de infusão, porque também é um potencial, né, risco de infecção, não trocar esses equipamentos. Evitar injeções intramusculares. Por que evitar injeções intramusculares? A gente sabe que a injeção intramuscular, se for comparar ela com a administração de medicamento endovenoso, essa absorção por via intramuscular, ela já é retardada, né?
Só que quando esse paciente ele está em um processo oncológico, né, por conta dessa condição do paciente, essa absorção do medicamento é mais retardada ainda, né? O fato desse paciente ter uma mielodepressão, né, ter aquela questão da plaquetopenia, esse paciente ele vai ter uma baixa dessas plaquetas, então esse paciente está mais suscetível a hematomas e sangramentos, né, no caso das injeções intramusculares. Então evita-se, porque esse paciente vai fazer muitos hematomas ou vai ter até um sangramento ali naquela região. E também por conta da porta de entrada, né, dessa injeção muscular, essas injeções intramusculares. Então, evitar essas injeções intramusculares, não é que é proibido, né, mas a gente evita a administração desses medicamentos por via intramuscular por conta de que a absorção já é retardada e fica mais retardada ainda por conta da condição do paciente. Esse paciente pode ter muitos hematomas ali naquela região por conta da plaquetopenia e podem acontecer sangramentos, né? E também é uma porta de entrada para a infecção daquele paciente, uma porta de entrada a mais, porque esse paciente provavelmente já está com uma sonda vesical, já está com a sonda nasogástrica, já está com acesso venoso, periférico, central. Então, a gente não vai fazer, né, mais uma porta de entrada para a infecção para esse paciente. Então, a gente evita fazer essas injeções intramusculares. Ficou claro, gente, aqui o risco de infecção, o que a gente vai fazer enquanto equipe de enfermagem? Professora, Oi. eu não entendi essa evitar injeções intramusculares. É porque assim, o paciente, ele já está. Quando a gente vai falar sobre vias de administração de medicamento, eu vou só pedir para tu desativar teu fone. É assim, no caso das injeções intramusculares, quando a gente vai falar de administração de medicamento, por exemplo, a administração de medicamento por via endovenosa, o organismo ele absorve de uma maneira mais rápida porque está sendo administrado ali na corrente sanguínea, né? Vai logo para a circulação geral, direto. E as injeções intramusculares, a absorção desse medicamento é mais lenta, porque a gente vai e faz a aplicação dessa injeção no músculo. Aí esse músculo tem vasos sanguíneos, aí que do músculo passa-se para os vasos sanguíneos e depois que consegue chegar na circulação geral. Então, se for comparar as injeções intravenosas, né, na veia, direto na circulação geral, e as injeções intramusculares, essas injeções intramusculares, elas têm uma absorção do medicamento retardada, então esse paciente demora um pouco mais para absorver esse medicamento. Aí, essa absorção intramuscular já é retardada, né? E por conta da condição desse paciente, esse paciente já está muito debilitado, essa absorção desse medicamento vai ser mais retardada ainda desse paciente oncológico. Aí o paciente, como a gente viu lá, por conta da exposição à radiação, a exposição à quimioterapia, esse paciente tem aquela mielodepressão que a gente viu na aula passada, que pode acontecer a queda do número de leucócitos e a queda do número de plaquetas. Aí as plaquetas, elas são responsáveis por fazer a coagulação sanguínea, né? Então a gente evita as injeções musculares porque esse paciente tem um quadro de plaquetopenia. Então, se eu fizer uma injeção intramuscular, é provável que esse paciente desenvolva hematomas naquela região e também pode ser que aconteça algum sangramento, justamente por conta dessa plaquetopenia. E também é uma porta de entrada a mais, né, para expor esse paciente à infecção. Então, a gente evita as injeções intramusculares por conta desses 3 fatores, porque a absorção do medicamento é retardada por conta da condição do paciente. Esse paciente pode ter hematomas ali naquela região, né, ficar dolorido, pode ter algum tipo de sangramento, e também porque já é uma porta de entrada a mais para esse paciente que provavelmente já tem um acesso venoso, uma sonda vesical de demora, tá? Então, a gente evita fazer as injeções intramusculares. Entendeu? Ficou claro, gente, aqui essa questão? Então, vou passar, tá? O outro diagnóstico é o diagnóstico de integridade da pele prejudicada, né? Que é evidenciada pelo quê? Reações eritematosas,
e descamativas úmidas à radioterapia. A gente viu na aula passada que quando esse paciente ele se expõe à radioterapia, tem aqueles efeitos adversos, né? Que são as epitelites, as mucosites, que é a inflamação, né, da pele ou das mucosas. Na pele, gente, por conta dessa exposição à radioterapia, pode acontecer essas reações eritematosas. Essas imagens aqui, que eu peguei na internet, não são de pacientes com câncer, tá? É porque eu não achei nenhuma imagem de paciente com câncer, mas eu trouxe para ilustrar o que é uma lesão eritematosa, que é uma lesão vermelha, né? Essa vermelhidão na pele. E essa lesão descamativa aqui. Então, por conta do processo de radioterapia, esse paciente pode ter lesões eritematosas e lesões descamativas úmidas. Aí, qual é a nossa conduta de enfermagem? O que a gente pode fazer em relação a não prejudicar ainda mais essa pele, né? O que a gente pode ajudar nesse processo de integridade da pele prejudicada, dessas reações eritematosas e descamativas. Nas áreas eritematosas, que são essas avermelhadas, o que a equipe de enfermagem pode fazer? Aqui eu estou falando de pacientes que estão internados, né? Então, sempre levem esse... Desculpa, gente. Sempre levem nesse contexto de intra-hospitalar, tá? Quando não for, eu digo. Então, nas lesões eritematosas, quando vocês, técnicos de enfermagem, forem dar banho no leito, o que vocês podem fazer? E orientar a família também. Evitar o uso de sabões, cosméticos, perfumes, talco, loção, desodorante, tudo que tem cheiro tem composto químico, né, para deixar aquele cheiro. Então, esses cosméticos, de maneira geral, eles podem ocasionar que essa pele fique mais irritada, né? Então, quando for fazer a limpeza desse paciente, quando for dar banho desse paciente, evita o uso de sabões, desses perfumes, tá? Orienta a família também, se esse paciente tiver com essa lesão eritematosa, fala, olha, o seu Antônio, quando você for dar banho nele, isso caso do paciente for para casa, né? Quando você for fazer a limpeza do seu Antônio, evita ficar usando sabão, pode limpar só com água, desde que seja limpo, né? Mas evita usar essas coisas que tem cheiro, esses desodorantes, esses perfumes ali nessa região eritematosa, nessa região que está tendo a lesão. Aí a gente fala para a família também, tá? Fala para a família quando for trazer os produtos de higiene e limpeza, evitar trazer também esses produtos, tá? Então a equipe de enfermagem fala isso, conversa com a família, né? Vê o contexto social daquele paciente, conversa com a família. Banhar apenas com água morna. Isso aqui no hospital, gente, aqui em Rio Branco, onde eu já vi que tem esses chuveiros elétricos, né? No caso de alojamento conjunto, quando a gente vai dar banho nos recém-nascidos, né? Que a gente não pode expor o recém-nascido a temperaturas muito baixas. Então, no alojamento conjunto tem. No hospital do câncer, não. No hospital do idoso aqui de Rio Branco também tem o chuveiro elétrico. Mas assim, né, não sei, no contexto de enfermaria geral eu não vi, eu particularmente vi só no alojamento conjunto e no hospital do idoso, né? Então, dentro do contexto hospitalar talvez seja um pouco difícil a gente implementar isso, mas a gente fala para a família, se esse paciente for para casa, né, que deve banhar aquela região, deve se banhar, na verdade, com água morna, para evitar mesmo, até porque a água morna ela tem toda aquela questão, né, a temperatura de relaxamento, de ter aquela questão de deixar o paciente mais relaxado mesmo e mais evita que cause lesão nessa pele, que estresse essa pele que já está nesse processo eritematoso. Só um momento, gente, que eu vou colocar o carregador que eu esqueci.
cortei, desculpa. Peraí. Então, evitar, né, banhar, na verdade, esse paciente com água morna, explicar para a família, né, essa questão do banho morno, relaxamento, evitar que aquela área sofra mais estresse do que já está acontecendo por conta da radioterapia. Evitar esfregar ou arranhar, né, vocês que vão estar dando banho no leito, né, nesse paciente que está provavelmente acamado. Evitar esfregar ou arranhar aquela área. A gente tem que dar o banho no leito no paciente de uma forma que limpe aquele paciente, sim. Só que nessas regiões que estão com essas lesões, evita esfregar muito para evitar ter muita abrasão nesse local, ou evitar arranhar para evitar que esse processo, né, inflamatório ele piore. Então, vocês quando forem dar banho para esse paciente que tem essas lesões, limpem, né, para limpar realmente o paciente, mas evita esfregar de forma excessiva, né? Não precisa fazer tanta abrasão assim para limpar o paciente. Então, evita esfregar, evita arranhar essas regiões que já estão muito sensíveis. Roupas de algodão, né? Isso é evitar, é mais no sentido de evitar roupas apertadas nessa região. Por exemplo, se tiver alguma lesão eritematosa na pelvis, que é onde fica geralmente no quadril, né? Onde fica a parte da roupa que é mais apertada, né? Para segurar. Fala para a família trazer roupas mais frouxas. Isso depende muito do contexto, né? De quando a gente percebe que a família ela tem condição de trazer as roupas, a gente fala para trazer as roupas mais folgadas, né? Usar roupas de algodão para evitar apertar aquela região eritematosa. Então a gente fala, explica para a família, pergunta se pode, né? Se eles podem trazer. Então a enfermagem faz isso também. E aplicar a pomada de vitamina A e vitamina D conforme prescrição médica. A pomada de vitamina A e vitamina D, ela auxilia no processo de cicatrização dessa lesão. Tá? Então é basicamente isso. Nas lesões eritematosas, a gente vai evitar o uso de sabão, de cosméticos de forma geral, banho com água morna, evitar esfregar, né, fazer uma abrasão nessa pele que já está debilitada, falar com a família sobre a possibilidade de trazer roupas de algodão e roupas mais frouxas e aplicar a pomada de vitamina A e vitamina D nessas regiões, tá? No caso da descamação úmida. No caso da descamação úmida, a gente não deve romper nenhuma bolha que tenha sido formada ali naquela lesão, até porque arde, né? Então a gente evita esfregar quando vai dar banho no paciente, as mesmas condutas basicamente das lesões eritematosas. Mas se tiver bolha, evita romper essa bolha, né? Faz essa limpeza com cuidado, orienta a família, orienta o paciente, evita-se a lavagem frequente dessa região, dessa descamação, para evitar justamente aquela questão de esfregar, de abrasar. Então, evita lavagem frequente e também a questão de aplicar os cremes e as pomadas, principalmente pomada de vitamina A e vitamina D, que auxilia no processo de cicatrização. É isso, gente, com as lesões eritematosas, tá? Mucosa, o próximo diagnóstico é a mucosa oral alterada, que é o que a gente chama de estomatite. A estomatite, tudo que termina com it, né, é inflamação. Então, esse estoma está relacionado à cavidade oral. Então, a inflamação da mucosa oral. Esse paciente que ele está exposto à radioterapia, à quimioterapia, ele pode ter as mucosites, né, que a gente tinha falado, que é a inflamação das mucosas, né? E uma dessas é a mucosa oral. Então, o que a gente pode fazer, né, em relação enquanto assistência de enfermagem para esse paciente com esse diagnóstico? Avaliar a cavidade oral diariamente. Incentivar e assistir na higiene oral. A gente tem que avaliar essa cavidade oral para ver se tem presença de ferida, seja na gengiva, na língua, na bochecha, na cavidade geral,
como um todo, né? Incentivar e assistir também essa higiene oral, orientar como deve ser feita, porque o processo infeccioso pode ser agravado por conta de uma higiene oral mal feita. Então, a gente avalia essa cavidade, vê se tem presença de feridas, né, de lesões ali, e incentiva e assiste essa higiene oral, né? Evita também o paciente, fala para ele que não é para ficar esfregando toda hora, se já está lesionado. Então, entra nessa conduta de instruir, de orientar, de incentivar, de assistir essa higiene, tá? Minimizar o desconforto. Consultar o médico para o uso de anestésico tópico. Quando esse paciente está com a lesão na cavidade oral, ele pode ter muita dor, né? Paciente oncológico em si já sente muita dor. Ainda mais se ele tiver com essas feridas na cavidade oral, com alguma lesão, alguma inflamação na cavidade oral. Então, fora a administração de analgésicos sistêmicos, que é aquela que a gente faz de rotina, né? O paciente oncológico, ele recebe analgésico de rotina. Às vezes esse paciente está com uma dor específica ali na região oral. Então, a gente consulta o médico para, no caso de uma possibilidade do uso anestésico tópico, que vai ser levado direto na região da boca. Então, comunica com o enfermeiro, né? E a gente, enquanto equipe de enfermagem, vai conversar com o médico sobre essa possibilidade de uma prescrição de um anestésico tópico. Fala, doutor, meu paciente, ele já está recebendo analgésico sistêmico, né, por via endovenosa, mas ele continua reclamando de dor na cavidade oral, ele está com muita inflamação na cavidade oral. Então, a equipe de enfermagem faz isso, tá? Consulta o médico com essa possibilidade de minimizar o conforto desse paciente. A gente tem que resolver o problema desse paciente, né, de alguma maneira, dentro do que está dentro das nossas possibilidades. Então, dentro das nossas possibilidades estão essa consulta ao médico. Essas lesões, acho que eu falei, né, que é por conta de alguns agentes antineoplásicos, por conta dessa depressão imunológica, radioterapia, quando a radioterapia é aplicada principalmente nos tumores de cabeça e pescoço, são as principais causas para essa estomatite, tá bom? Outro diagnóstico é a integridade da pele prejudicada com alopécia, né? Apresentação de alopécia. A alopécia, ela é um dos efeitos colaterais. Ontem, eu não sei se foi para a turma de vocês, que ontem eu falei que só a quimioterapia ocasionava perda de cabelo, mas não é, gente, eu me enganei. Tanto a radioterapia como a quimioterapia, ela pode fazer com que esse paciente perca esse cabelo, tá? Então, a alopécia é um dos efeitos colaterais tanto do tratamento radioterápico quanto quimioterápico, e ela pode, essa perda de cabelo, ela pode ocorrer em todo o corpo, tá? Incluindo cabeça, rosto, braço, nas pernas, axilas e região pubiana. Então, essa alopécia pode acontecer em qualquer região do corpo que tenha pelos, tá? Essa queda de cabelo, ela pode acontecer de uma vez, né? Em algum momento, essa pessoa, em algum dia, esse cabelo começa a cair, né? De uma vez. Ou essa queda de cabelo, ela pode acontecer gradativamente. Um dia cai um pouco, depois no outro dia cai mais um pouco. Então, é assim que acontece a perda de cabelo, tá? E o que a gente, enquanto equipe de enfermagem, pode fazer? Discutir o potencial de perda de cabelos e o recrescimento com o paciente e a família. Quando esse paciente ele chega, que ele vai começar um processo radioterápico, a gente, como equipe de enfermagem, pode falar para ele, deve conversar com ele, que por conta dessa terapia, dessa radioterapia, ele tem um potencial de perda de cabelo. Então, pode ser que ele vá perder o cabelo. Então, a gente fala isso para o paciente, explica também que vai acontecer, esse cabelo vai voltar a crescer assim que o tratamento acabar, tá? Então, às vezes, o paciente, ele dentro do tratamento dele, é necessário que ele faça 12 sessões de radioterapia ou de quimioterapia. Então, a gente fala, durante essas 12 sessões, pode acontecer, seu Antônio, que o senhor perca o cabelo, Dona Maria, pode acontecer que a senhora perca esse cabelo, caia os pelos do corpo. Então, a gente orienta, discute essa questão da perda de cabelo e explica que depois dessas 12 sessões de quimioterapia, o cabelo ele vai voltar a crescer normalmente, tá? Que é um efeito adverso realmente do processo quimioterápico e radioterápico.
Evitar ou minimizar a queda dos cabelos do seguinte modo: cortar os cabelos longos antes do tratamento. A gente pode falar para esse paciente, né, principalmente as mulheres que têm cabelo longo, que ela pode estar cortando esse cabelo antes, né, de acontecer esse processo de queda de cabelo, já para ela ir se acostumando, porque provavelmente vai acontecer, a gente orienta, né, discute e dá a ela essa possibilidade, né? A gente não vai obrigar o paciente a fazer isso, a gente vai discutir com ele o que ele acha sobre isso. Evitar pentear ou escovar excessivamente os cabelos, principalmente quando essa alopecia vai acontecendo de forma gradual, né? Quanto mais agressivo for escovar o cabelo, se for escovar esse cabelo excessivamente, esse cabelo vai cair mais, né? Então, evita-se pentear, orienta evitar pentear o cabelo e escovar de forma excessiva. Evitar trauma no couro cabeludo, lubrificar o couro cabeludo com aquelas pomadas, né? Vitamina A e vitamina D, que auxiliam no processo de cicatrização. Fala para esse paciente, orienta a usar filtro solar, o boné quando se fosse expor ao sol. Se esse paciente já teve uma queda de cabelo, né? O couro cabeludo dele vai estar exposto aos raios, então é muito sensível o couro cabeludo, então a gente orienta sobre o uso do filtro solar. Isso os pacientes que fazem a quimioterapia e voltam para casa, né? E também para evitar as infecções relacionadas ali no couro cabeludo, algum trauma que vire uma porta de entrada para qualquer tipo de infecção, tá? Então, dentro da integridade do pele prejudicada, eu ainda tem mais, na verdade. Sugerir as maneiras para ajudar no enfrentamento da queda de cabelo. Então, pode falar para esse paciente, dependendo da condição do paciente, da condição dessa família, né? Pode falar para ele comprar uma peruca ou fazer um aplique no cabelo, né, para não sentir tanto esse baque da perda de cabelo. Então a gente conversa com o paciente, fala para o paciente que ele pode fazer isso, usar boné, usar cachecol, turbante, depende da preferência do paciente. Incentivar esse paciente a usar as próprias roupas e manter o contato social. Esse paciente, quando ele começa a fazer quimioterapia ou radioterapia, ele tem um emagrecimento, ele tem uma perda de peso, então, mas a gente, quanto equipe de enfermagem, incentiva para ele continuar usando as próprias roupas, né, porque geralmente ele quer se esconder, ele não quer manter o contato social, sendo que esse contato social é importante nesse processo de tratamento. O tratamento em si já é um processo muito difícil, você fazer isso sozinho é muito mais difícil ainda. Então, converse com o paciente, fale com o psicólogo, né, isso aqui, desse incentivo, dessas questões relacionadas ao contato social, fala com o psicólogo, a gente comunica com o psicólogo que esse paciente tá, né, triste, deprimido com a situação e fala para o psicólogo fazer alguma intervenção, fazer alguma coisa, conversar com esse paciente, conversar com a família. A enfermagem, né, é aquela questão de não trabalhar sozinho mesmo. Se a gente for tentar fazer tudo, a gente vai acabar não fazendo nada. Então, procure a ajuda desses outros profissionais, tá? Explicar que o crescimento dos cabelos volta após a quimioterapia, né? Após a terapia, que foi o que a gente já falou. Então, essa paciente teve uma queda de cabelo e na pós-terapia os cabelos voltaram a crescer, porque é assim realmente que acontece. O próximo diagnóstico é a nutrição alterada menor que os requisitos corporais relacionados com náuseas e vômitos. As náuseas e os vômitos são efeitos adversos da quimioterapia, né, e radioterapia, e por conta disso esse paciente vai ter essa nutrição alterada, menor que os requisitos corporais, então ele vai comer menos do que ele precisa, então ele provavelmente vai emagrecer. O que a gente, enquanto equipe de enfermagem, pode fazer, né, em relação a essa nutrição alterada? Ajustar a dieta em horários. O que isso o paciente internado, né? Quem faz esse aprazamento dos horários das medicações e da dieta é um enfermeiro. Só que você vai cuidar do paciente, né, diretamente. O paciente vai falar para você que ele está sentindo náuseas ou ele está com vômito. E vocês, enquanto técnicos de enfermagem, comunicam ao enfermeiro: olha, meu paciente, ele está com dificuldade de comer. Quando ele come, ele tem muitas náuseas e muitos vômitos por conta da quimioterapia. O que a gente pode fazer? A gente pode ajustar esse horário
desse paciente da quimioterapia é no sentido de ser assim, por exemplo, o meu paciente ele tem uma quimioterapia às 14 horas, né? E eu sei que durante o processo de quimioterapia, na pós-quimioterapia, ele fica muito enjoado. Então, eu não vou ajustar a dieta desse paciente no horário que ele acabou de voltar da quimioterapia ou quando ele está indo para a quimioterapia, porque esse paciente provavelmente vai vomitar, né? Então, ajusta, né? Fala com o enfermeiro para esse ajuste da dieta ser antes da quimioterapia, né? 11 horas, por exemplo, se esse paciente vai fazer uma quimioterapia às 14, esse ajuste da dieta em horários para esse paciente não ter essa nutrição alterada, porque ele já está emagrecendo, né? Já está com essa relação de náuseas e vômito. Então, faz esse ajuste de horário, conversa com o enfermeiro sobre esse ajuste de horários, tá? Administrar medicamentos para minimizar efeitos. Isso é da rotina de enfermagem. Geralmente tem na prescrição médica esses medicamentos que são para náuseas e vômitos, eles estão se necessário. Geralmente não é um medicamento de horário, né? Não é um medicamento que vai ser 9 horas, vai ser aplicado, às 13 horas vai ser administrado. Não é assim. Às vezes, na maioria das vezes, esses medicamentos de náuseas e vômitos, eles estão dentro da prescrição do dia daquele paciente, mas eles só são administrados se necessário. Então, fiquem atentos. Se o paciente está sentindo náuseas e vômitos, vai lá no prontuário dele e vê se tem alguma coisa para náusea e para vômito. Se tiver, você aplica, né? E checa no prontuário. Então, a administração de medicamentos para minimizar os efeitos, né? É aquela rotina que a gente já faz. Consultar um nutricionista quando necessário. Essa questão de consultar um nutricionista quando necessário é que acontece assim. Às vezes, esse paciente está tendo um processo, está tendo náuseas e vômitos, mas não está relacionado com a quimioterapia, né? Não está relacionado com pós-quimioterapia. Então, se não está relacionado, esse paciente faz a quimioterapia e ele não sente náuseas e vômitos, não tem nenhum desses efeitos adversos, mas depois que ele come, em algum momento, ele sente náuseas e vômitos ou diarreia, né? Então, tem alguma coisa de errada com essa nutrição, né? Com a manipulação dessa dieta. Então, fala com o nutricionista que esse paciente, tudo que está relacionado à dieta, né? A gente fala com o nutricionista. Pergunta como essa dieta está sendo manipulada, fala que tem algo de errado, porque esse paciente está apresentando náuseas e vômitos ou diarreia que não estão relacionados com o processo de quimioterapia. Então, a equipe de enfermagem tem que estar atenta a essas questões mínimas do paciente, tem que observar essas questões. E aqui também é a nutrição alterada, menor que os requisitos corporais, relacionados com anorexia, caquexia e má absorção. O que a gente pode fazer para esse paciente que está com a nutrição alterada, já está emagrecido, né, já está tendo um problema de má absorção daqueles alimentos? A gente pode sugerir alimentos preferidos, principalmente se o paciente estiver em casa, né? A gente fala para a família para comprar aqueles alimentos dependendo da condição da família, comprar os alimentos de preferência daquele paciente. Dentro do hospital, a nível intra-hospitalar, a gente pode conversar com o nutricionista, né? Falar, olha, meu paciente ele não está com um pouco de dificuldade para comer, e assim, ele não gosta muito de maçã, tem como vocês mandarem banana? Se tiver no hospital, tem como vocês mandarem, porque ele não consegue comer, ele não gosta muito de maçã, então se puder mandar banana é mais nesse sentido, né? A equipe de nutrição ela é sempre muito sensível a essas questões de alimentação. Sempre quando a gente conversa com eles tentam realmente resolver, realmente trazer. Se estiver no hospital, eles realmente mandam, eles têm essa sensibilidade, tá? E a gente tem que estar sensível também a ter esse time, né? Ter que identificar isso, tá? Essas queixas do paciente. Limitar líquidos na hora das refeições. É importante que esse paciente ele tenha uma ingesta hídrica boa, né? 2 litros de água por dia. Só que na hora das refeições a gente vai limitar um pouco essa ingesta hídrica, porque se esse paciente ficar muito cheio, é capaz de ele ter um processo de náuseas e vômitos, né? Pode apresentar isso, e também por conta da absorção, né? Deixa ele comer a refeição
sozinha, só a comida, e depois ele toma os líquidos, porque já está com problema de má absorção, esse paciente já está emagrecido, então a gente tem que facilitar esse processo de absorção. Então explica para o paciente, explica para a família, tá bom? Refeições menores. Esse caso das refeições menores é para o paciente ainda no contexto de náuseas e vômitos, né? Esse paciente sente muita dificuldade para comer, ele tem muito enjoo, ele tem vômitos. Então, assim, se ele não consegue comer a comida inteira, a gente pode falar, olha, seu Antônio, o senhor não consegue comer a comida inteira, né? O senhor tá ficando um pouco enjoado. Então, faz assim, come um pouquinho da comida, aí daqui 1 hora ou 2 horas o senhor come mais um pouco. Aí daqui mais 2 horas o senhor come mais um pouco, entendeu? É uma conduta, é uma alternativa que a gente pode dar para esse paciente que não está conseguindo comer, que ele está tendo muitas náuseas e muitos vômitos. Ele fazer refeições menores, só que mais vezes ao dia, tá? Vai facilitar aí nessa nutrição desse paciente. Posição adequada. A posição adequada é porque o paciente, quando ele está internado, principalmente o paciente que está com sonda nasogástrica, tá, gente? Ele não tem uma posição específica para ele comer, que é a posição de Fowler, que é aquela posição sentadinha, ou semi-Fowler, que ela é deitadinha, mas ela já é um pouco sentada, cabeceira elevada. Então, ele tem que estar nessa posição para ele comer, porque ele pode broncoaspirar, principalmente esse paciente que está com sonda, né? Ele recebe a nutrição, se esse paciente estiver deitado, essa nutrição vai voltar e pode ser que entre nas vias respiratórias e esse paciente pode ter uma pneumonia aspirativa. Então, sempre quando vocês forem fazer essa administração de nutrição, estejam atentos à posição adequada desse paciente. Esse paciente tem que estar sentadinho, tem que estar numa posição legal para esse alimento não voltar, tá? Incentivar a família a não censurar ou fazer agrados, né? Não censurar é no sentido de que a gente tem que falar para essa família deixar o paciente comer coisas que ele gosta, né? Mas tudo tem limite. Não pode fazer muito agrado no sentido assim. A nutrição do paciente oncológico, ela é bem restrita, tá? Ele não pode comer algumas coisas, por exemplo, alimentos ultraprocessados, porque os alimentos ultraprocessados, eles têm excesso de açúcar, tem excesso de sal, tem nitratos. Então, assim, esses alimentos ultraprocessados, eles facilitam, eles estimulam a formação de radicais livres. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente lá, acho que era na segunda aula, a gente falou sobre a oncogênese, era física, oncogênese física. Exatamente, que na oncogênese física tem o efeito direto de lesão de DNA e o efeito indireto. No efeito indireto, era a formação de radicais livres e só os radicais livres faziam a lesão do DNA, né? E não a energia física em si, que era raios solares, essas coisas. Então, aqui nos alimentos ultraprocessados, os alimentos eles fazem essa formação dos radicais livres, né? E os radicais livres também favorecem esse processo de oncogênese. Então, por isso que evita-se os alimentos ultraprocessados, tá? Excesso de sal, excesso de açúcar, nitratos, não é a melhor nutrição para o paciente oncológico. Em relação às bebidas alcoólicas, o paciente oncológico, gente, ele pode beber, tá? Só que é recomendado evitar ao máximo que esse paciente beba, por conta de interações medicamentosas, né? Porque esse paciente ele pode estar com aquele processo de estomatite, estar com alguma ferida na boca, alguma inflamação na boca ou garganta e pode agravar, né, esse quadro. Então, assim, o paciente oncológico ele pode ingerir bebidas alcoólicas, mas a gente, enquanto equipe de enfermagem, fala, né? A gente não recomenda, a gente fala para eles, olha, é melhor o senhor evitar por conta de medicação, para evitar a interação medicamentosa e outras coisas nesse sentido, tá? Então, de qualquer forma, a gente não incentiva esse consumo de bebida alcoólica. E alimentos fritos também, né? Então, no geral, alimentos ultraprocessados não são muito legais, bebidas alcoólicas também não, e frituras de maneira geral. Em relação à dor crônica, quando a gente for tratar do paciente com diagnóstico, paciente oncológico, a gente vai ver que ele tem muita dor, esse paciente, né?
Então, a gente tem que fazer algumas intervenções em relação a isso. A gente, enquanto equipe de enfermagem, o que a gente pode fazer nesse diagnóstico de dor crônica? Usar essa escala de dor, né? Essa escalinha aqui mesmo, a gente usa essa escalinha aqui, a gente usa no hospital mesmo, tá, gente? Eu já fiz essa escala, a gente faz realmente, a gente aplica essa escala de dor, né? Então, a gente usa essa escala de dor para avaliar a dor e desconforto desse paciente, quanto a localização dessa dor, a frequência dessa dor, se essa dor ela acontece quantas vezes ao dia, né? A duração dessa dor. Então, a gente avalia isso e leva em consideração essa escala. Se o paciente estiver sem dor, a gente anota score 0, né, na escala de dor. O paciente tem uma dor ligeira, de 1 a 3 o score, né? A gente vê que o semblante dele já não tá tão legal assim. Então, a gente anota no prontuário. Aí, esse paciente está com uma dor moderada. Então, esse paciente já está com um semblante bem cabisbaixo. A gente avalia esse semblante do paciente, né? A gente avalia para avaliar essa escala de dor. Então, dor moderada, score de 4 a 6. Dor intensa, provavelmente aqui o paciente está gemendo, tá? Ele está com a dor intensa, está com a dor muito grande, ele já está provavelmente reclamando, está chamando a equipe, está chamando todo mundo. Então, a gente anota no prontuário, score de 7 a 8. E a dor máxima, que esse paciente está insuportável, né, a dor dele, e ele provavelmente está com esse semblante e chorando, tá? Então, a gente usa essa escalinha de dor para avaliar a localização, a qualidade e a frequência e a duração dessa dor. O que é importante a gente saber? A gente fazer, né? A gente tem que garantir que esse paciente, ele saiba que a gente sabe, que a gente acredita que a dor dele é real, tá? Ele tem que ver, a gente tem que garantir para ele que a gente sabe que a dor dele é real, que a gente se preocupa realmente e que a gente quer ajudar ele a reduzir essa dor, tá? Então, acreditem no paciente, porque às vezes o meu limiar de dor, às vezes o que é pouca dor para mim, talvez para o paciente seja muita dor, né? Cada pessoa tem um limiar de dor diferente. Então, sempre acredite na dor desse paciente. Esse paciente está falando para você que está com dor, acredite nisso, né? Acredite que ele realmente está com dor, principalmente paciente oncológico, porque eles sentem muita dor mesmo, gente. Eles sentem muita dor. E aqui por último, né, como intervenção da dor crônica, a gente pode fazer as estratégias para alívio da dor. Essas estratégias para alívio da dor, a gente pode ensinar para a família, né, ensinar para o acompanhante, essa manipulação de calor e frio. Essa manipulação de calor e frio é o que a gente conhece como as compressas, né? E também os banhos, né? Banhos também entram em estratégia de manipulação de calor e frio. Então, as compressas quentes, ela diminui a dor do paciente, ela causa um relaxamento muscular, então ela é uma intervenção bem legal para fazer alívio de dor. A compressa fria, ela produz uma ação analgésica, então ela reduz a formação de edema em algum local daquele corpo do paciente, né? Então a gente pode ensinar para a família, ensinar para o acompanhante, ensinar para o próprio paciente, né? Onde aplicar, para que serve, tá bom? As massagens, né, relacionado, melhora a circulação sanguínea, causa uma sensação de conforto, alivia a tensão daquele paciente. Essas estratégias realmente são para aliviar a dor, né? Não vai passar a dor desse paciente, é para aliviar a dor desse paciente. Então, faz essas massagens para melhorar essa situação, essa sensação de conforto do paciente. A equipe de enfermagem pode fazer, mas a gente pode delegar assim para os acompanhantes, né? Tem coisa que não dá para a gente delegar, que são coisas da enfermagem mesmo, administração de medicamentos, colocar alimentação, isso a gente não delega. Mas por que não falar para esse familiar ou falar para esse acompanhante que ele pode fazer massagem, ensinar essa manipulação de calor e frio, né? E por último, a atividade física. A atividade física está mais relacionada a nível intra, né, hospitalar, ao fisioterapeuta, tá? Às vezes o paciente ele está muito tempo acamado, está com repouso prolongado há muito tempo, né, paciente em cuidado paliativo. Então, para combate da distrofia ou da atrofia,
a gente fala com o fisioterapeuta em relação a essa atividade física. E se for um paciente que vai no hospital e volta, né, para casa, estimula essa atividade física, incentiva. Tá bom, gente?